Bom, hoje eu separei para vocês algumas questões específicas de urbanização. Tá? Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Não. Aqui a imagenzinha aqui eu vou ter que cortar ela, tá? Senão vocês não vão ver a questão. Se eu diminuir mais o tamanho, ele vai dividir a tela. Bom, mas aqui eu acho que já dá para ver. No mesmo esquema da outra aula, eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem e depois eu explico a resposta para vocês, tá? Anotem os acertos para a gente ver quanto que cada um está acertando, tá bem? Então, vamos lá começar aqui então a partir de agora, hein? Melhorou aí, Bernardo? Michel, não entendi a sua pergunta. Em que sentido você está perguntando? Você quer saber o tema da aula? Ó, vai estourar os 3 minutos. Bom, até os 3 minutos aqui já deve ter feito, que já está falando da música do fundo, né? Eu que estou aqui do lado, não sei qual é, mas vamos lá, hein? Aqui em cima, aqui, né, uma cena franco-brasileira, né, pelo qual os personagens que estão em Paris são pessoas do povo de grande capital brasileira. Está bebendo café no Brasil e o letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Enfim, a página do discurso do período do início do século XX, ou seja, 1900 e pouquinho,
documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial. É essa plaquinha que está aqui, ó, café. Eu identifico café e Brasil, o resto não consigo ver o que é, não. Indicando qual aspecto. Então, vamos lá. Qual que vocês marcaram aí? Número 1. Pensa comigo, ó. França, café brasileiro, uma barraquinha de café brasileiro, representando aí a economia brasileira. Né? Letra D, correto. Fornecedor de produtos agrícolas. Tá? Eu acho que a letra E também não estaria errado, tá? Fornecedor de padrão de consumo, né? Eu acho que uma aqui não excluiria a outra, tá? Eu acho que essas duas poderiam estar certas, na minha opinião. Tá? Eu não consigo imaginar a E errada, não consigo imaginar a D errada. Ok? Partiu para o próximo. Mais 3 minutinhos. Vai marcando a quantidade de acertos aí. Só lembrando que a 1 seria fornecedor de produtos agrícolas, porque o Brasil é um país no qual a sua base econômica é voltada para o setor primário, né? Principalmente o café, soja. Né? É a nossa especialidade. Né? Como o café nesse período era o ciclo do café, né? Fez o Brasil ficar rico nesse período. Tá? Então, o café teve esse importante processo na globalização do mercado brasileiro. Acabou a música. Daqui a pouco vem outra. Caramba, tá dando para ouvir bem a música de fundo aí. O importante é que vocês estão acertando, né? Pode ouvir a música, curtir, mas tem que acertar a resposta. A Luísa não postou a resposta dela, não. A Luísa está sabendo. Ó, Luísa, ó. Tá. Vou levantar um pouquinho aqui porque o Michel quer ver a foto, tá? Só explicando a foto aqui. Né? Você tem um murinho aqui pinchado, né? Aqui escritas, né? Beleza? Pode colocar sim. Coloca aí qual que você acha que é a correta. Fala-se que aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcada antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. A manifestação artística, né, são arte, né, expressa na imagem, é apresentada como um movimento de apropriação do espaço público. Letra B. Aí, Heloíse, muito bom. É isso que eu gosto. Escuta a música, acerta a resposta.
Isso aí. Vai marcando. Tá vendo, gente? Questão do Enem. Olha só, vocês estão acertando. Tá? Ganhar confiança pro Enem, hein? Tudo do Enem, gente. Não tem nada que não seja do Enem aqui. Tá? Mais umazinha aí. Lembrando que no Enem são 5 questões de geografia. Quem já souber a resposta, se quiser colocar aí, postar aí no chat, pode postar, tá, gente? Tá vendo? É a minha única aula que tem música de fundo, ó. Então vamos lá, hein? O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve complementar todos os seus. Espera que o meu chat está tampando aqui. Todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista. A tradição dos códigos de edificação, uso de ocupação do solo, sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Então, estamos falando aí de questões sociais aliadas ao espaço físico. Uma política do governo que contribui para viabilizar a função social da cidade, nos modos indicados no texto, é a Aí disseram, né? Qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. O que significa qualificar serviços públicos? Né? É você dar qualificação, né, para pessoas que moram em bairros periféricos para que elas tenham serviços de qualidades apresentados. Tá? Então, você tem, por exemplo, posto de saúde. Você tem que colocar um postinho de saúde nos bairros periféricos, tá? Então, você tem que apresentar serviços públicos em hospital, posto de saúde, atendimento em geral, praça, né? Então, são itens obrigatórios que você não pode colocar só no centro da cidade. Tem que ser democrático, tá? Então, é isso que ele está dizendo, tá? Para você praticar a igualdade social para todos, né? Você tem que dar todos os serviços necessários, independente se você é incluído no centro ou se você é excluído e está na periferia. Ok? Então, a letra A. Mais uma para conta de vocês. Vocês devem estar pensando assim, ó, Enem Geografia é isso? Você acertar tudo. Tomara. Deixa eu jogar essa 4 para baixo aqui, para não cortar. Bora para 4, hein?
A pessoa já está colocando a resposta, hein? Então raciocina com calma aí, Michel. Já vou dar uma dica para vocês. Não é a letra B. Eu quero uma outra resposta que seja diferente da B. Vamos lá. O fenômeno da mobilidade populacional, ou seja, dos movimentos da população, vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento. Não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Sei, não mude. Marcou um, vai. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para cidades médias, ou seja, pessoas inicialmente se concentraram em cidades grandes e essas pessoas das cidades grandes estão saindo em direção às cidades médias, tá? Em detrimento dos grandes centros urbanos, pelo deslocamento de curta duração e de distâncias menores. O que são movimentos pendulares? São aquelas pessoas que vão e voltam todo dia, vai e volta, é pendular. Que possam assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, né? Por exemplo, eu moro em Rio das Ostras porque é mais barato, para comprar uma casa aqui foi mais barato, porém eu vou trabalhar em Macaé, por exemplo. Enfim, a redefinição dos fluxos migratórios internos dentro do Brasil, no período apontado, no século XX, tem como causa a intensificação do processo de... Olha só, as pessoas estão saindo de cidades grandes, tá? E estão procurando cidades menores. Mas isso aconteceu por quê? Porque durante o século XX, grandes indústrias se concentraram na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. Porém, com o tempo, muitas pessoas foram para lá e ficou saturado, né? Começou a faltar emprego, o aluguel começou a ficar muito caro, tanto de casas quanto de galpões, tanto de impostos para indústrias também ficaram mais caros, a concorrência ficou muito cara, entendeu? Então, como uma saída para isso, as pessoas e as indústrias começaram a procurar sair de cidades grandes e ir para cidades médias, porque você tinha ali mão de obra mais barata, aluguéis mais baratos, tá? E você começou a ter mais oportunidades. Então, isso a gente dá um nome de tudo isso devido à desconcentração da atividade industrial. Então, durante o século XX, até mais ou menos a década de 80, você teve aí a concentração industrial no Sudeste, principalmente em São Paulo. Depois disso, você começou a ter o processo de desconcentração da atividade industrial e a população também começou a ir para regiões mais periféricas. Tá? Então, letra D. Tranquilo? Uma pergunta? Essa aí estava. Não é que o problema dessa questão não é que ela estava difícil, é porque as alternativas deu uma complicada, né? E você falou aí, teve gente que ficou nessa saturação, né? Economia informal é tipo trabalhar no campo? Não. Economia informal é camelô, esse pessoal que entra no ônibus para vender bala, que fica vendendo doce de coco, sabe? Esse pessoal que fica vendendo coisa.
O Uber, sim, o Uber acabou que está sendo um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Trabalho formal é aquele no qual a profissão é registrada, tem registro. Não existe, minha profissão é camelô, não existe. Aquele pessoal que vende coisa na praia, tá? Então, são aquelas que não têm registro, não é reconhecido. Profissões que não tem, você não consegue ter registro. Sem trabalho, isso exatamente, sem carteira assinada, tá? Exatamente, você não tem. Ou seja, você não tem nenhum benefício. A 5 já foi lançada, hein? Se tiver algum termo, uma palavra na questão que você não sabe o significado, me pergunte. Rimar no trem, é. Muito bom. Rimar no trem é informal. Expansão vertical é quando essa expansão ela é para cima. Vamos lá, vamos diferenciar. Expansão horizontal é quando a cidade cresce para os lados, ou seja, a cidade vai aumentando o seu tamanho, o seu território. O crescimento vertical é quando, por exemplo, você tem aí o crescimento de prédios. Os prédios cada vez estão ficando maiores, né? Os arranha-céus. Ó, a configuração do espaço urbano na região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico desenvolvido. Cara, esses textos de Enem é muita volta, cara. Eu não aguento essas voltas. Onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços. A constituição de uma região periférica, ou seja, mais afastada do centro, né, são concentradores de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação de produtividade. E os serviços sociais e infraestrutura básica. A organização interna do aglomerado urbano descrito é o resultado decorrente do processo de... Vamos lá. O que ele falou? Centro urbano é a região central e você vai ter ali nesse centro urbano pessoas de maiores rendas. Tá? Por quê? Porque você vai estar mais próximo do comércio, dos serviços. Quem não quer morar perto do comércio, do serviço? Tem uma coisa que tem é se sair lá da Cavundérios de Judas, atravessar 1 hora de ônibus para chegar no centro, né? Então, o centro tem o serviço, então ali a área é mais cara, então quem mora ali é quem tem condição melhor. E geralmente o centro tem mais infraestrutura, né? As ruas são calçadinhas, o asfalto bonitinho, a pracinha é linda, bonitinha, né? Para turista ver. Enquanto que nas áreas periféricas
Você tem aí déficit de infraestrutura, não é todo ônibus que vai passar no teu bairro, né? Então, pessoas de baixas rendas que vão morar longe do centro, tá? E isso, gente, demonstra o quê? O processo de divisão do espaço social, que no texto chama-se de segregação socioespacial. Segregação é divisão socioespacial. Então, pessoas de melhores rendas moram no centro e pessoas pobres, né, moram na periferia, nas regiões afastadas do centro. Então, letra D de dado. Aí agora eu queria... Eu queria agora que vocês postassem para mim a quantidade de acertos, porque 5 questões, né, você tem no Enem. Se fosse 5 questões do Enem, né, 5 questões do Enem. Michel 4. Pois é, Bernardo, deu mole. Fala aí. Luiz acertou 5, caramba! Bernardo 4. Giovana 5. Francisco, 3 tá bom. 3 é aceitável. Não acerte menos que 3. Hein? Luiz, toda aula agora vai ter música de fundo. Se não tiver no vizinho, eu mesmo vou colocar aqui no meu computador. Ainda deixo vocês escolherem aqui a música que vocês querem de fundo. Tá? Michel. Então, mole. Né? Mas 3 é um número aceitável. Tá? 3 para cima, ok? Quer dizer, vai depender, né, do curso que vocês querem fazer, né? Se você quer fazer uma medicina, se você quer fazer uma engenharia, um direito, tá? Então vai depender, mas no mínimo, o mínimo mesmo tem que ser o 3, de 3 para cima. Vocês querem... Vamos mudar o tema agora? Vamos fazer um tema diferente? Eu tenho um outro banco aqui. Vamos mudar o tema. Deixa eu pegar aqui um outro arquivo aqui. Vamos falar agora sobre transportes. Transportes e comunicação. Estou abrindo aqui. Um instantinho que o arquivo está abrindo. Mas vamos tentar fazer mais 5, que aí a gente fecha aí mais 5 questões do Enem. Show! Já abri aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu aumentar o tamanho, porque tem uns cegos aí que não conseguem enxergar. Tem que colocar o tamanho grande. Lembrando, então, que agora o tema é transporte e comunicação. Mais 5 questõezinhas aí.
Então, Luiz, você acertou as questões sem ler o texto. Você só leu a pergunta final e as alternativas. Assim você acertou todas, é isso mesmo? Ah, tá. Você acha que eu só não devo ler o texto, eu devo ir direto para a pergunta final e para as respostas. Não, professor, eu tava falando porque a gente só tá falando merda no chat. Ah, tá. Entendi. É para eu não ler as merdas que vocês escreveram antes. Mas eu leio. Cara, aí fica num canto, fica a imagem de vocês. Aí eu abro o bate-papo e tampa a minha tela. E a questão de relevo? E é mesmo. É relevo. Ops. Não é verdade, isso aqui é relevo, não é. Peraí. Gente, vou abrir um outro arquivo aqui para vocês. Na outra aula, a gente falou de indústria, só que a gente foi só até questão 5. Então, vamos voltar aqui para a indústria, só que aqui eu vou continuar das 6. Então, indústria dos 6, porque a 5 a gente já fez. Tá?
E aí, pessoal? Vocês estão vivos, gente? Oi, professor. Responderam já 6? Olha o chat aí, pô. Meu chat não quer abrir. Peraí, deixa eu ter que fechar e abrir de novo aqui, cara. Eu clico no Geral bate-papo. falou assim. Todo mundo falou assim. Ah, tá, agora abriu. Peraí. Na hora que eu fechei, ele abriu. Ah, agora foi. O desenvolvimento científico, né, foi a terceira revolução industrial, desterritorializou, ou seja, tirou de um lugar só onde ficavam as produções. Então, em vez da produção ficar concentrada no lugar, ele começou a se espalhar, né? Novos métodos de organização de trabalho industrial também foram criados, né? Como o just-in-time no toyotismo, que foi mais flexíveis. Essas mudanças, né, que tivemos aí no processo de industrial, principalmente na tecnologia, são favoráveis, são favorecidas pelo quê? Pela letra C, expansão das redes informacionais. Muito bem, né? Letra C. Vocês não são Neymar, não, mas vocês estão craque. Alguma alternativa aqui que vocês acharam que ficou parecida? Queria saber o porquê que não é. Show de bola. A 7, vou ter que jogar ela para baixo. Pronto, 7 lançada ainda. A última para fechar a 7. Para você ir embora feliz, pensando que você vai ser aprovado no Enem. Tá acertando tudo. Luiz está 100%, hein? Não só Luiz, né? Tem mais gente 100% aí. Deixa eu ver aqui. O que é BTS que eu não entendi? Batuques? O que é esse diacho de BTS? Ah, tá. Eu fiquei assim, o que é esse BTS? Batuques, barulho? Ah, tá. Giovana também tá 100%. Beleza, depois eu pesquiso lá, BTS, o que é. Vai fazendo aí, responde aí. Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para toda a família ouvir música.
Pra Luiz acertar, hein? Luiz, acerta essa, hein? Pra te motivar, hein? Luiz, manda a resposta certa pra mim, Luiz. Pressão, hein? Michel até bugou. Michel bugou. Nem para ser um NCT, gente, eu não tenho esse negócio de NCT, essa sigla não, gente. Conheço isso não. A Luísa vai até pensar melhor antes de responder agora. Responsabilidade. Tá difícil isso aí? Então, a pessoa está em dúvida entre B e C. Giovana falou C e Evelyn B. Michel C. Quero ver a Luiz. Estou esperando a Luiz. Ó, a mundialização, ou seja, a globalização, introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital. Justamente pelo caráter divisivo de forma técnica molecular digital. Ou seja, ele está falando do processo de globalização e da terceira revolução industrial, que é a técnica digital aí tomando conta do espaço. Né? O que resulta da permanência de má distribuição de renda. Acaba que um dos efeitos aí da globalização, da mundialização, né, da produtividade, as divisões sociais ficam mais atenuadas. Né? Os donos das empresas ficam cada vez mais ricos e nós, trabalhadores, ficamos cada vez mais pobres. Exemplificando mais uma vez, os vendedores de refrigerantes às portas dos estádios, né? O vendedor informal lá, né, na porta do estádio, viram sua produtividade aumentar graças ao just in time, né, que é um modelo utilizado pelo toyotismo, no qual você produz apenas o necessário. Então, a demanda, você atende apenas a demanda, você não cria estoques. Né? Então, você vende de acordo com as demandas dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é mais primitiva, né? Porque ele vende lá na mãozinha, sem nada muito tecnológico.
Combina-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força do trabalho. Então, você tem empresas grandes que vendem online usando digital, ao mesmo tempo que você ainda tem pessoas que não têm dinheiro para isso e vai na mão vendendo ali de porta em porta, né? No caso da porta do estádio. Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo... Letra C. Impacto da tecnologia, tá? E as modificações na estrutura produtiva. Então, a tecnologia favorece aqueles que têm acesso digital e conseguem trabalhar online, né? E aquelas pessoas que trabalham na produção, ela tem que se modificar, tem que se estruturar para atender a demanda atual. Essa questão foi curiosa, por quê? Por que você achou? O enunciado, né, às vezes ele acaba sendo meio confuso, né, para dizer uma coisa simples, né? O que ele quer dizer com enunciado, né? Que houve um aumento de produção e o incremento da tecnologia na produção, assim como na venda. Porém, existem ainda pessoas que trabalham ainda com a força de trabalho ali, sem usar tecnologia nenhuma, simplesmente compra e vende. Quando eu vendo, por exemplo, eu vou comprar uma latinha de Coca-Cola, né? Eu sou um vendedor de uva, tá? Comprei uma latinha de Coca-Cola, eu não preciso fazer propaganda de Coca-Cola, não. Eu chego lá, só mostro, você quer? Você já sabe que é bom. Por quê? Porque você viu as propagandas e divulgação tecnológica que a empresa mesmo já fez. Então, eu, como trabalhador com força de trabalho, só vou lá e vendo, porque o trabalho de divulgação e tecnológico fica por conta das empresas, tá? Se eu quiser vender carro, por exemplo, eu sei que se eu colocar lá um Volkswagen, um Fiat, ou se eu colocar dependendo da marca, você vai saber se a marca é boa ou não, você não precisa fazer propaganda, né? A própria história da empresa já te diz a respeito disso. Sim. E eu concordo, né, que no caso que a Evelyn falou a B, né, porque o toyotismo tem a ver com just in time. Então ela fez associação, né, toyotismo just in time, regulação do trabalho formal. Só que aí tá errado, ó, porque a regulação do trabalho formal. Então, assim, não exatamente, tá? Bom, gente, então, vocês estão de parabéns, estão muito bem. Mesmo com textos tão complicados e complexos e confusos, vocês estão conseguindo aí, através das alternativas, eliminar por eliminação e chegar na resposta certa, tá? Show de bola, gente. Então, a gente fica por aqui, tá? Prazer imenso ter vocês aqui presentes comigo, ok? E a gente se vê, então, na próxima aula. Pois é, Michel, é difícil mesmo, né? E, infelizmente, não sou eu que estou fazendo os textos. Mas tamo junto aí. Valeu, galera. Abraço. Isso aí. Tchau, tchau, gente.